Oi! Agora sim. Tive Olha que só, sair para entrar. olha aí, os desafios do ao vivo é isso. As falhas Exatamente. acontecem. Desistir jamais. É aquela emoção, né? É isso aí. Mas estamos aí, Manter a juntos. calma e o foco. É isso aí. É isso aí. Muito bem-vinda, professora. Muito Tem bem-vinda. conexão aí. Exatamente. Muito bem-vinda, professora. Muito bem-vinda a todos que estão conectando. Está já conectado novamente, conectando conosco aí novamente, depois desse bugzinho aí. Gil, Muito querida, bom. beijo, Creuza. Obrigada aí, a galera Bacana entrando, demais. os conhecidos. Tá chegando, Isso aí, bacana. galera. Tá chegando. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, viu, por você estar conectando com a gente aí. Hoje estamos aqui especialmente com a professora Juliana Lopes Gregório, residente na cidade das 7 maravilhas do mundo. Linda, Uma das. Pois é, eu até gostaria, eu até combinei com você uma vez de conhecer a sua cidade, mas infelizmente não deu, mas não vai faltar oportunidade, eu tenho certeza disso. Estamos te esperando aqui. Eu tinha um pouquinho menos de cabelo branco, sabe? Olha aqui as mechas brancas chegando. Eu nem vou contar ao vivo, mas um dia minha mulher tentou pintar meu cabelo, mas não deu certo, viu? Mas deixa os branquinhos aqui, viu? Deixa os branquinhos aqui. Deixa os grisalhos, eles têm história. É verdade. Tá certo, tá certo. Bom, eu acho que dá pra gente começar, né, professora? Podemos sim. Tá certo, maravilha. Bom, pessoal, muito boa noite a todos. Sou o Dário, idealizador do Radiology in Connection e mediador dessa live. Antes de iniciarmos, quero dar um recadinho para você, tá? Chame seus amigos para estar conosco aqui nessa nossa live. Toda semana estaremos já trazendo uma programação especial para vocês. 2 lives semanais, tá? Não tem dia certo, mas às vezes é terça e sexta, depende muito da disponibilidade do participante. Tá ok, pessoal? E participe conosco deste bate-papo de hoje. Vai ser um bate-papo muito bacana, muito legal mesmo, tá? E o nosso cronograma está recheado de profissionais. Eles estão trazendo uma história fantástica de conquista, de exemplos, tá? Para que você que está chegando na radiologia, você que já é profissional, às vezes está meio desanimado, meio assim, meio paradão, não faça isso. Você tem potencial, você pode crescer muito mais, tá? Seguindo esses professores. Hoje estamos com a professora Juliana e ela tem um exemplo muito bacana para nos ensinar no dia de hoje, que é todas as lives vocês podem observar. Sempre tem algum exemplo de vida, alguma história bacana. Tivemos a primeira live que foi com o professor, com o médico veterinário Luiz Vieira. Que exemplo, que bacana, né? A professora Juliana conhece ele mais do que eu, né? Muito, grande amigo. É verdade, muito gente boa demais. Tanto ele quanto a professora Juliana confiou no nosso projeto desde lá de trás de 2018. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a professora Juliana e essa pitadinha especial dela nesse pontapé inicial do Radiology in Connection, tá certo? E o nosso objetivo dessas lives, pessoal, é ser um divisor de água para a sua vida profissional. E quem sabe, talvez até mudar talvez a forma de pensar, talvez a parte pessoal também, tá ok? Fazendo parte desse cronograma, quero abrir a terceira live de hoje, tá? E dar as boas-vindas novamente para a professora Juliana, ela é professora universitária, técnica e tecnóloga em radiologia, tá? Muito bem-vinda, professora, novamente, tá? E a palavra é sua, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua carreira, sobre as suas formações, tá bom? A palavra é toda tua. Obrigada, Dário. De coração, estou bem feliz por estar contigo aí nessa live. O Dário, como ele falou, nós vamos estar falando no decorrer da live aí sobre como nos conhecemos, né, os projetos que iniciamos juntos. Participei do Radiology in Connection algumas vezes já, na cidade de Londrina. Foi um evento maravilhoso, onde eu também pude aprender muito com vocês, tá, Dário? E sem falar que foi sensacional.
fenomenal, né? As experiências dos meus workshops aí, sem comentários, né? Alavancaram muito, inclusive eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a carreira. Mas para quem não me conhece, estando nessa live, acredito que muitos me conheçam, mas talvez tenha alguém que ainda não me conhece. Como o Dário falou, eu me chamo Juliana Lopes Gregório, resido aqui na cidade de Foz do Iguaçu, nascida e criada nessa cidade. E aí lá na minha juventude, quando eu tinha 17 anos, me casei. E 2 anos após o meu casamento, já estava com meus gêmeos, Gui e Dani. Dani também está fazendo o maior sucesso, Dari, minha filhota, está seguindo meus passos aí na carreira. É um grande orgulho para mim. Mas para criar meus filhos, né, e para começar a minha vida, a gente foi para a cidade de Curitiba. Passamos alguns perrengues lá. A gente foi por trabalho da área do Gregório, né? Eu fui acompanhando, né, a minha família. Naquele momento eu não tinha absolutamente nada a ver com a radiologia. Eu era apenas uma vendedora e dona de casa. E na cidade de Curitiba, gente, eu passei muitos perrengues. E lá vai eu, a Juliana, vendedora nata, né? Porque eu nasci e me criei dentro de restaurante. Desde os meus 7 anos eu vendia pastel no meio da rua para ajudar minha família aqui em Foz. Eu fui criada trabalhando, graças a Deus. Minha mãe, por mais que tinha bens, tinha restaurante, ela sempre nos deu o maior valor, que é o trabalho e a honestidade. E justamente tendo essa vendedora nata dentro de mim, lá vou eu para a luta em Curitiba, vender de porta em porta a legítima mascateira. E tenho o maior orgulho, gente, de falar que eu fui isso. Graças a ser uma mascateira. O que é uma mascateira? Quem não conhece, né? A gente acaba entregando a idade falando mascateira, né? Que mascateira eram aquelas pessoas que iam de porta em porta mesmo, vendendo um pouco de tudo. E eu vendia roupas e enxovais num primeiro momento. E posteriormente eu fiz também um curso de flores, florista, né? Para mim tá fazendo arranjos florais também para incrementar um pouco da renda. Passamos um perrengue bem pesado lá, o Gregório ficou desempregado por 1 ano e 2 meses. Foi assim bem difícil, eu com os filhos pequenos, pagando aluguel. A gente passou bastante apertado, mas graças a Deus, graças à minha garra de vendedora, a gente não passou necessidade, mas a gente foi em busca de um sonho que não deu certo. E posteriormente o Gregório voltou aos estudos, continuou estudando muito dedicado aos estudos, e ele passou novamente no concurso da Copel. Ele já era copeliano, saiu para uma outra proposta e acabou dando essas cabeçadas que realmente foram pesadas para a gente. E aí, quando ele conseguiu retornar à Copel, aí eu pensei, caramba, eu sofri bastante esse tempo aqui. Foram experiências um pouco duras, e principalmente, graças a Deus, meus filhos eram pequenos, então eles não sentiram tanto quanto a gente. Mas eu pensava, poxa, eu preciso ter uma profissão, né? E nesse perrengue, eu tinha uma vizinha, uma pessoa incrível, a Catarina, uma amiga excepcional que eu tenho nessa vida, que me ajudou muito nessa época. E ela também estava passando uns perrengues no sentido, cuidando da sogra dela, que estava acamada. Estava com uma síndrome, acometida pela síndrome de Huntington, uma síndrome bem agressiva, que degenera toda a parte muscular. E aí eu me vi ali naquela cena pensando, poxa, uma pessoa que me ajudou tanto, eu preciso também ajudar essa pessoa. De que maneira? Financeiramente eu não tinha para ajudar, né? Realmente o meu financeiro estava bem abalado. Mas eu falei, poxa, mas consegui ajudar ela fisicamente falando, né? Dar uma força. E lá vai eu levar a sogra dela e ela juntamente para as consultas, para os exames ortopédicos. E nesse vai e vem,
eu frequentei diversas vezes o setor de raio-x do HC em Curitiba. E nisso eu comecei a ter muita prática com ela, levando, como ela era magrinha, eu pegava da cadeira de roda e já colocava na mesa, né? Mas assim, como uma mera voluntária, vizinha e amiga. E nessas minhas idas, um dos técnicos começou a observar. Ele chegou um dia e falou: moça, por que você não faz o curso de radiologia? Você tem muito jeito. Aí eu falei: radiologia? Mas o que seria isso? É a minha profissão, é o que eu faço, raio-x. É exatamente isso, é o que eu faço. Nossa, você tem tanta prática, você já está... Você vem aqui toda hora, né, trazer ela para os exames e você já está até nos ajudando aqui, de certa maneira. Eu falei: nossa, será que é isso que vai ser o meu caminho profissional? Mas, gente, sério, nem por um minuto. Eu sempre fui do comércio, sempre fui muito comunicativa e sempre me dei muito bem em vendas. Mas eu nunca imaginei na minha vida que eu ia parar dentro da radiologia dessa maneira. E aí acendeu aquela luzinha, que eu sempre falo, gente: o lugar certo, na hora certa, e Deus abre as portas. E aquilo acendeu uma luz dentro da minha cabeça, pensando: será que é essa profissão que eu devo seguir? E comecei, né, nas minhas orações, me entregar de joelho e pedir a Deus que Ele realmente me orientasse. Se fosse para ser, então que Ele me desse a sabedoria de como que eu ia chegar nisso, né? Como que eu ia fazer isso. E aí eu comecei as pesquisas, porque lá naquela época, em 2004, 2005, que foi quando eu comecei a estudar de novo, que foi em 2004 que eu comecei meu curso técnico, eu comecei a pesquisar as escolas técnicas que tinha em Curitiba e as que eram reconhecidas pelo MEC, porque também não adianta se fazer um curso, que você sabe que já tivemos, né, dentro do Brasil aí pessoas que tiveram o curso não reconhecido, não conseguiram concretizar. Então, tudo isso eu me antenei. E aí eu comecei a estudar, fui lá, juntei uma graninha das minhas vendas. Meu marido já estava trabalhando na Copel, então as coisas começaram a melhorar. E graças a Deus eu comecei a conseguir guardar um dinheirinho. E aí eu juntei, eu já fui lá, fiz o orçamento da matrícula, da mensalidade, como que funcionava. Era de segunda a sexta-feira, eu estudava, escolhi o período da manhã, porque daí de manhã meus filhos estavam na aula, então eu podia ficar mais tranquila, né? E daí eu podia ir pro curso mais sossegado. E aí eu falei: seja o que Deus quiser. Não tinha empregada, não tinha ninguém para ficar com eles. Então, como o Gregório trabalhava no período da tarde, ele entrava às 2 da tarde, dava certinho o período para mim estudar, chegar e ele poder ir trabalhar. Então eu falei: vai ser um período de sacrifícios, óbvio, né? Vai ser bem puxado, mas é o propósito, então eu vou encarar. E aí eu comecei a estudar, gente. Olha, o dia que eu peguei aquela pasta na minha mão, porque eles davam uma pasta com material, né? Que eram os livros, tipo uma apostila, um caderno, um negócio, vinha já um kit montado. Quando eu cheguei, eu peguei aquela bolsa na minha mão e saí, eu estudava lá na Avenida 15, lá na Rua 15, lá em Curitiba, lá no Rui Barbosa. E a hora que eu saí por aquela porta com aquela bolsa, eu falei: meu Deus, eu nem acredito que eu vou voltar a estudar. Porque como eu tive os gêmeos muito jovem, né, casei jovem, tive eles, eu tive que abandonar parte dos meus sonhos, que eram os estudos. E quando eu vi isso voltando para mim, nossa, eu falei: gratidão, Senhor, e vamos para a luta. Então, os meus filhos, a Dani está falando, eu lembro bem dessa época, ela lembra porque ela sabe o tanto que a mãe dela teve que batalhar. Eles eram pequenos, me ajudavam. Eu também consegui repassar para os meus filhos aquela responsabilidade que eu tive que ter. Então, os meus filhos também me ajudaram muito. Eu tinha uma vizinha da frente que era dona da minha casa, que eu era alugada, né? E essa mulher também me ajudou muito com os meus filhos. Ela foi muito parceira ali para mim não desistir dos meus estudos. E é só gratidão. E aí começa, né, a minha luta, a minha correria, pensando: e agora? Vou me formar.
e lutei e foi maravilhoso e eu me dediquei muito, eu fui muito boa aluna, graças a Deus, tirei excelentes notas, fiz excelentes estágios. Esses estágios foram fundamentais na minha vida profissional porque eu não conhecia ninguém em Curitiba, eu era alguém igual a todo mundo, perdida lá no meio. Então era tipo, você tem que vestir a camisa. Por isso que eu sempre falo, em live, em aula, em qualquer coisa que eu falo, gente, estágio, vista uma camisa. Porque é no estágio que você se destaca, que você se mostra. E eu vesti muito a minha camisa. Era 7 horas da manhã, eu estava sempre na frente ou da clínica ou do hospital onde eu ia para estágio, que eu estagiei em vários lugares. E eu era uma das últimas a sair. Então, assim, eu me dediquei muito. Porque eu sabia que dependia muito do que eu ia aprender ali com aquelas pessoas para como eu ia ser como profissional. E daí entra aquela coisa, mercado de trabalho, eu não conhecia ninguém na época. Aqui em Foz eu tinha um cunhado, né? Tinha o meu cunhado, que já era também da área de radiologia, mas quem conseguiu para mim entregar um currículo aqui em Foz, porque assim, quando veio a concretização do primeiro sonho, que era concluir esse curso, veio o sonho de voltar para Foz. Assim, eu sou muito grata a Curitiba, sou muito grata pelo que eu vivi, mas eu também tive momentos muito árduos lá e eu queria voltar para minha terra, para o meu lugar, para minha família. Aqui estava minha mãezinha, os pais do Gregório também estavam aqui, as minhas irmãs estavam aqui, então assim, eu queria voltar. Então eu falei, seja o que Deus quiser, eu preciso do trabalho agora, eu não posso estudar para ficar na gaveta. E aí eu mandei um currículo para Foz, que estava abrindo, por um acaso, estava abrindo o Hospital Municipal de Foz. Tinha fechado o antigo hospital, que era a Santa Casa, estava abrindo recentemente. Fazia 2 meses que tinha aberto o Hospital Municipal em Foz. Aí a minha irmã mais velha falou assim, mana, me manda um currículo teu. E pense, gente, currículo. Eu não tinha currículo. O meu currículo era vendedora e estágio. Eu não tinha currículo, não tinha. Então, assim, foi assim, ó, na cara e na coragem, literalmente. E de joelho, pedindo a Deus, porque eu sempre falo, o que Deus prepara, ninguém tira do teu caminho. E eu falei, seja o que Deus quiser, se for para ser lá, vai ser. E aí eu joguei, né, no ar aquela ideia de vai dar certo, mandei o currículo pela minha irmã, ela foi entregar para mim. Quando chegou aqui o currículo, eu que estava vindo, né, mandei o currículo, eu parei e pensei, caramba, eu fui dar uma olhada novamente, eu tinha colocado meus endereços todos de Curitiba. Aí eu falei, meu Deus, eles não vão me chamar. Eles vão ir pela ideia de quem está na cidade, vamos priorizar os moradores de Foz. E eu falei, ai, que merda que eu fiz, perdi a vaga. Aí fiquei no aguardo. E óbvio que em Curitiba eu também estava, mandei currículo para o Pequeno Príncipe, porque lá pegava estágio remunerado. Eu falei, então qualquer coisa que eu aprenda mais, ainda ganhe uns troquinhos para mim, pelo menos pagar as despesas, eu já estou valendo, eu estou indo atrás. Porque a hora que eu mostrar o meu serviço, eu tenho certeza que pelo menos uma oportunidade há de surgir. E aí mandei nisso. Você pode não acreditar, você pode pensar assim, meu Deus, que história bizarra, mas é a verdade. Com 10 dias eu fui chamada. 10 dias eu fui chamada, gente. E nesses 10 dias, no decorrer da semana, chegando meus enxovais, porque eu vendia, né? Eu era vendedora de enxoval, e chegando meus enxovais, eu não consegui nem entregar os meus enxovais. Quem foi entregar foi o Gregório. Eu não pude me despedir das minhas clientes, eu não pude dar tchau, não pude fazer nada, porque eu fui chamada. Aí me liga numa sexta-feira, perto das 6 da tarde, uma tal de Cacilda. Meu Deus, um nome desse não é tão comum. Cacilda, da Secretaria de Saúde de Foz. Aí eu falei, não, eu acho que é alguma pegadinha. Alguém que sabe que eu mandei esse currículo e tá me sacaneando para ver a minha cara, né? Para ver o que eu vou falar. Aí eu liguei para um primo meu aqui de Foz, que é o Dr. Ronei Nandi, que é pediatra, inclusive foi pediatra dos meus filhos. E aí eu liguei, porque meu primo trabalhava na prefeitura
prefeitura já, né? Naquela época ele já era médico da prefeitura. Aí eu liguei e falei, Ronei, você tem como me informar se você conhece uma pessoa chamada Cacilda, da Secretaria de Saúde? Ele falou, sim, conheço, é minha amiga, inclusive. Eu falei, não, você tá de brincadeira, é real, então ela existe mesmo. Ai, meu Deus. Aí ela falou assim para mim, olha, eu tô com o seu currículo aqui, que foi entregue aqui pra gente, a gente está selecionando, e eu queria ver se tinha como você vir. Isso era na sexta. Ela queria que eu me apresentasse no sábado de manhã, porque eles estavam fazendo meio que uma captação de entrevistas, fazendo as entrevistas, porque era para ontem as vagas, não tinha. Eram 8 vagas. E aí ela falou que eles precisavam com muita urgência dos profissionais para já começar a semana trabalhando. Aí eu falei, olha, eu vou ser sincera contigo. Dinheiro para mim pegar um avião, por exemplo, não tem. Eu estou sendo muito sincera. E eu preciso muito dessa chance. Pelo menos a oportunidade, né? Se não der certo, eu volto para trás. Eu falei, que meu marido vai ficar por aqui. Você viu meu currículo, eu estou ainda em Curitiba. Mas se você me der a oportunidade de me apresentar na segunda, eu vou de ônibus. E aí eu consigo. Não, Juliana, então faz o seguinte, vem então na segunda, se apresenta às 7 da manhã no endereço tal. Cheguei, gente do céu, eu tremia, então cheguei, aí o meu primeiro, né, que foi o meu primeiro chefe da época, Aparecido, uma pessoa incrível também, que fez toda a diferença no início da minha carreira, ele me recebeu. Eu falei a verdade, né? Falei que eu era recentemente formada, tudo. Aí ele olhou para mim e falou assim, você já atendeu o CIAT? Eu falei, já, nunca tinha atendido. Porque todos os hospitais que eu estagiei não eram referência em trauma. Era referência cardíaco, que foi na Santa Casa. Mas eu falei, não, eu já atendi sim. E você tem algum problema em trabalhar à noite? Falei, nenhum, eu estou 24 horas à disposição dessa vaga. Eu preciso muito dessa vaga. Aí ele falou assim, beleza, então eu vou te dar essa chance, Juliana, pode fazer essa documentação, me dê uma lista, se você conseguir me trazer ainda hoje, para a gente já deixar tudo pronto, a tua documentação, para na quarta-feira você já iniciar os trabalhos. Eu fiquei assim, aí eu não sabia qual horário, aí ele falou, a hora que você voltar, a gente define a tua carga horária, o teu horário de início. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu fui providenciando essa documentação, né? Aí eu parei e pensei, caramba, eu não tenho a carteira ainda. Eu só tenho a declaração do CRTR. Aí eu cheguei também com honestidade, porque não tinha como eu mentir. Era 10 dias, eu tinha feito todos os trâmites, mas eu não tinha a carteira, a habilitação ainda impressa. Eu só tinha aquela declaração, né, do CRTR, tudo carimbado. Eu falei, vocês podem ligar para o CRTR sem problema nenhum, né? Eu não tenho problema nenhum. Falei, pode constatar que eu já estou com a documentação em andamento. Aí o diretor, era tanta necessidade que começasse as pessoas que iam ser contratadas, que o próprio diretor autorizou a minha contratação imediata. Ele me deu 30 dias para apresentar daí a documentação, daí eu consegui, graças a Deus. E, gente, a maior alegria é saber que eu estou neste local até hoje. Então, no próximo ano completa 19 anos de casa. Eu estou muito feliz, né? É gratificante você saber assim, caramba, deu certo. E como que deu certo? Deu certo muito suor derramado, me dediquei, passei, no começo eu fui, peteca, gente, peteca. Juliana, você vai começar de manhã para pegar experiência, pegar agilidade, parará. Levei muita porrada, gente, era muita gente querendo puxar os tapetes. Eu não estava ainda acostumada com esse tipo de coisa, porque a minha relação que eu tinha profissional com as minhas clientes era totalmente tranquila, era amigável, era tranquilo, né? E realmente eu tinha uma outra vida. Mas eu falei, não, eu estou aqui e eu tenho que enfrentar as feras. Qualquer local que eu trabalhar vai ter as pessoas que estão a favor e as que estão contra.
mas eu estou aqui fazendo uma coisa correta, eu estou aqui trabalhando, fazendo o meu melhor. Então eu não vou desanimar, mesmo que eu leve pedrada, eu vou aguentar. Até porque a árvore frutífera leva pedrada. Então eu fui levando. E daqui a pouco, Juliana, eles faziam de tudo, assim, não, Juliana, você vai para a tarde agora, achando, agora ela pede para sair. E eu vou para tarde, não tem problema. Juliana, você vai ter que vir cobrir férias do fulano. Não tem problema, eu vou cobrir férias. Ah, Juliana, agora o teu horário vai ser intermediário. Porque daí começaram a ver, porque 2 meses que eu estava lá, uma pessoa que eu quero citar também aqui, que é o Marcelo Honório, foi uma pessoa muito bacana que eu conheci na minha primeira jornada lá no começo. E ele já trabalhava em outro hospital há muito tempo. E ele vendo o meu esforço, vendo, com certeza ele via do outro lado as pedradas que eu já estava levando dos bastidores, ele viu todo esse cenário e ele falou, Juliana, você trabalha muito bem, você não quer fazer uma experiência no outro hospital onde eu trabalho? Eu te apresento lá. Falei, nossa, seria fenomenal para mim, né? Eu nem estava acreditando. Enfim, em 2 meses eu já estava recebendo convite para trabalhar em outro local. E realmente eu trabalhei muito lá, aprendi demais. Suei a camisa, vesti a camisa e hoje eu tenho amigos até hoje desse serviço. Não fiquei por muito tempo porque vieram outras oportunidades. Eu fui movimentando. Também tive problema aqui no início com uma empregada que eu tive para cuidar dos meus filhos, porque daí aqui realmente eu precisei contratar alguém, porque eles eram pequenos, não tinha muito com quem deixar no primeiro momento. Depois as coisas foram melhorando, né? Eles foram crescendo, mas eu tive problema, então eu tive que abrir mão de alguma coisa. Mas só o fato de saber que você foi convidada recentemente, isso é gratificante, é valoroso, né? E aí eu fui me destacando, sabe aonde, Dário? Em raio-x de leito. Porque eu tive um professor chamado Zeco aí em Curitiba, que ele me falava assim, Juliana, aquilo que ninguém quer fazer, vai fazer. Veste a camisa, sorriso no rosto e vai para a luta. Se dedique, veja as técnicas aplicadas, se dedica, que você vai ver que vai dar frutos. E é aquilo que ninguém quer, você vai fazer. E eu fiz. Ninguém queria fazer raio-x de leito, porque o hospital, até hoje, né, a nossa, onde é o SADT, que é o Centro Diagnóstico, é de um lado, né, da quadra, vamos dizer assim, e as UTIs e leitos é do outro lado, é totalmente oposto. Então, você atravessa o hospital inteiro. Pessoal, tivemos um problema técnico da plataforma do Instagram, provavelmente, porque aqui está a internet, está normal, tá? Onde a Juliana está fazendo uma live com a gente, está tudo ok, tá bom? Vamos lá novamente para continuar o assunto. Tá muito bacana essa história da professora Juliana, tá? Oi, voltando. Oi. Voltando. Oi, do Instagram, né? Tá acontecendo, não é a primeira live, Dário, que tá acontecendo isso. Tá tendo essas intercorrências aí pelo Instagram, acho que tá muito sobrecarregado. Mas vamos lá. Mas enfim, gente, voltando, já tô aí quase nos finalmente. E aí, dentro dessa época aí que eu já estava, né, graças a Deus, aí caminhando dentro do hospital, eu também conheci um radiologista, o Dr. Luiz José de Brito, que era nosso radiologista da época, e ele tinha uma clínica já aqui em Foz do Iguaçu há algum tempo, só que na clínica dele só fazia ultrassonografia. E ele estava montando a área de imagem da parte de raio-x e mamografia. E o meu sonho era o nosso próximo tema aí, que é a mamografia. Eu queria muito ir para essa área. E eu pensava assim, bom, raio-x eu já estou indo super bem, né? Graças a Deus. Já estou me dando bem no raio-x, já estou aprendendo coisas novas, mas eu queria abrir o meu leque. Justamente porque a nossa profissão nos permite isso, né? Esse leque que a gente tem várias opções de trabalho. Então, eu sempre falo, nunca você deve se apegar a apenas uma questão da nossa área. Você tem que abrir esse leque e explorar esse leque, né? E aí, eu sabia que ele estava recebendo o currículo na clínica, eu fui lá pessoalmente, entreguei meu currículo. Aí ele me chamou para entrevista, me ligaram lá no hospital.
E nesse período aí estava tendo bastante troca também de empresas no hospital. Então a gente acabava uma empresa, você vê minha carteira de trabalho, várias empresas, porque 10 anos para cá que a gente está pelo concurso ali pela Fundação Municipal, mas anteriormente eram as terceirizadas, né? E aí encerrava uma empresa, começava outra empresa e assim ia. E eu falei, eu não posso ficar, né, sempre me amarrando só nisso, vai que uma hora dá errado, eu tenho que ir para outros lados. E aí ele me chamou para entrevista. Quando eu cheguei para entrevista, ele olhou, ué, mas você não trabalha no Hospital Municipal? Eu falei, sim. Ah, então você, Juliana, no hospital também? Eu falei, sim, doutor, eu trabalho no raio-x. Mas eu quero muito entrar para a área de mamografia, e como eu vi que o senhor está abrindo essa área, eu gostaria muito dessa oportunidade. Se o senhor estiver contratando alguma técnica, olha, Juliana, eu quero, mas eu estou meio que querendo uma exclusividade. Então, eu queria para raio-x e para mamografia, por isso que eu quero que seja uma mulher, para ter ele já com essa visão humanizada, né? A questão da mulher, questão do bom atendimento feminino, enfim, né? Ali tinha muitas pacientes femininas e ele queria um toque mais humanizado. E aí, abracei, gente. E aí começou a minha loucura, a minha vida, né? Em multifunções. E aí comecei a trabalhar na clínica, continuei no hospital. Como no hospital era, naquele primeiro momento, eram às 4 horas. Então eu ia a semana inteira, mas era 4 horas por dia. Então eu consegui conciliar os dois. Aí comecei na clínica e comecei então a clínica Multimagem Diagnósticos, que é a clínica que eu trabalhei quase 10 anos, que a minha filha está lá quase 7 anos. Ela tem o meu carimbo, as minhas iniciais estão lá dentro. Por quê? Porque eu vi aqueles equipamentos no chão sendo montados, a sala sendo criada, a padronização foi eu que montei. Então, do zero, não tinha nada, era só as paredes e as caixas sendo montadas. Então, ali tem tudo ali eu fiz com muito carinho. Aprendi muita coisa, eu tive que estudar muito, porque essa parte de qualificação da sala, o que a Anvisa, o que a parte das fiscalizações prezavam, né, e pediam. Então, eu que sempre acompanhava toda essa fiscalização, então eu tive que aprender muita coisa. Então, eu tive que abrir, assim, a minha cabeça muito rápido para muitas coisas. Isso tudo, gente, trabalhando no hospital, trabalhando na clínica, sendo dona de casa, esposa, mãe, né, multifunções. E como eu estava daí ocupando muito mais o meu tempo, eu sempre tive um tempinho, pelo menos o almoço, eu prezava estar com meus filhos. Na época, meus filhos ainda pequenos, aqui em Foz, né? 8, 9, 10 aninhos, né? Nessa época, eles estavam, quando eu vim para Foz, eles estavam com 8 anos de idade. Então, eu queria muito estar com meus filhos. Aí, graças a Deus, logo em seguida também a gente conseguiu conquistar nossa casa própria aqui em Foz. Então, assim, tudo começou a melhorar. A nossa primeira casa era uma casa de madeira, mas eu era tão feliz na minha casa de madeira porque eu estava 10 anos pagando aluguel, né? 10 anos casada, 10 anos de muitas dificuldades que a gente acabou passando e muita luta e vencemos. E a gente conseguiu conquistar nossa primeira casa própria. E aí eu fiquei muito feliz, né, por ter conquistado isso juntamente com meu esposo e dar um lar para nossa família, dar um teto e falar, esse terreno é nosso, essa casa é nossa. E tudo isso já começou com a radiologia. A radiologia me proporcionou muita coisa. Então, a grana que eu comecei a ganhar como se diz, na radiologia, ela começou a me dar frutos. Aí eu falei, caramba! E no início, gente, eu não ganhava muita coisa. O salário naquela época era baixo, assim, mas era tão valoroso para mim, porque eu pensava, caramba, eu não preciso mais sair bater de porta em porta. Eu tenho um lugar fixo para ir, eu tenho um lugar para voltar, a casa é minha, eu não pago mais aluguel. Aí a gente começou a guardar dinheiro, né, juntar dinheiro para nossa próxima casa. E as coisas começaram a se abrir, né, as portas. E aí, nisso, passado acho que 3 para 4 anos que eu já estava na área, então já tinha uma certa experiência,
Aí me veio o primeiro convite como professora. Aí eu iniciei nos cursos técnicos de Foz, no CPF, cursos técnicos, que eu fiquei lá por 8 anos. Ajudei a formar muitas turmas. Hoje o meu maior orgulho é passar pelos corredores do hospital e ver que está cheio de ex-aluno meu. E eles estão lá, dividindo o mesmo espaço comigo, trabalhando, né, juntamente na nossa equipe. E claro que eu estou sempre aberta aí para os meus ex-alunos eternamente. E depois disso veio a experiência de pensar em estudar de novo, porque eu tive um convite para uma faculdade, para ser professora de faculdade, mas eu não era tecnóloga. Então eu expliquei, eu falei, eu não tenho como dar aula para vocês porque eu não sou tecnóloga, né? E ninguém acreditava, achando que eu era tecnóloga. Então quer dizer que o meu serviço estava sendo notado, porque as pessoas achavam que eu já era mais do que eu realmente era. Então eu falei, caramba, eu preciso voltar a estudar. E aí foi onde eu realmente dei uma pausa nas aulas técnicas, porque daí a faculdade era à noite. E nesse período, a minha filha tinha finalizado o 2º grau. Eu falei, bichinha, tu não vai ficar sem estudar, não. Tu vai para a faculdade. O sonho dela era medicina. Naquele momento, financeiramente, ainda eu não podia alcançar esse sonho dela, né? Porque mesmo sendo no Paraguai, tinha despesas grandes, a gente estava conquistando a nova casa, então era muitas despesas, era muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Então eu falei, mas aqui no Brasil você vai estudar, depois você entra na radiologia, tem uma noção do que é a área da saúde, você vai ter esse contato dentro do hospital, e aí você vê se é isso mesmo que você realmente quer. Então eu dei a faculdade da minha filha, ela estudou junto comigo. Nos formamos, eu já engatei a pós na sequência e logo em seguida eu também paguei a pós para ela. Falei, esse é o caminho, minha filha, é o que eu posso te dar. É o estudo, é o conhecimento e depois você vai plantar as suas sementes, né? A mãe vai te dar o começo e depois você corre atrás. E com certeza eu vi que eu fiz a coisa certa e tá aí os frutos brotando e sendo espalhado através da minha filha também. É isso, gente. Nossa, A minha história. trajetória é essa. Trabalho muito, me dedico muito. Vou falar um pouquinho aí sobre as perguntas que a gente vai estar abordando sobre a mamografia. Então, eu vou falar um pouquinho dessa minha área profissional, das experiências que eu vivenciei lá dentro, né, da clínica, dos projetos que eu tentei que fossem reais, né, realizassem aqui, mas não deu tão certo, porque depende muito da política e, infelizmente, daí não dá muito certo. Mas a gente tenta, a gente abraça, a gente corre atrás. Os meus workshops, graças ao bom Deus, aonde eu piso, eu deixo sempre quero mais. E a gente troca muita experiência, a gente conhece muita gente. Aí em Londrina eu conheci muita gente, né? Tive experiências incríveis através daí. Então, eu sou muito grata. Isso é a gratidão que eu deixo aqui essa noite aí tão agradável para nós. É verdade. Bom, pessoal, que história, que superação, viu? Muito bacana. E eu fiz algumas anotações aqui, professora. Uma coisa que muitas pessoas eles têm medo de enfrentar os desafios, né? Então desiste no primeiro embate, já desiste. Então, baseado na história da Juliana, vocês entenderam que não dá para desistir. O negócio é vestir a camisa e partir para cima e focar, né? Aí tem superação, aí tem união, aí tem foco, tem confiança e propósito, né? E aí, quando ela entrou no mercado de trabalho, teve a disponibilidade, a disposição, tá? Então ela não falou não. Muitas pessoas aí entram no trabalho e depois já quer escolher horário, já quer escolher o que vai fazer, deixar de fazer, se vai fazer leito. Não vou fazer leito. Peraí, olha o que a professora Juliana acabou de dizer. Então eu acho assim, quando a gente está começando uma carreira, eu acho que não tem que ficar escolhendo, você tem que abraçar tudo, porque depois você fica especialista naquilo, você pode ensinar com o próximo, né? Então, assim, olha que história bacana de superação. Ela está escrevendo ainda a tua história na radiologia e está deixando as tuas marcas em todos os lugares que ela está passando. Muito bacana. Aquela hora, eu dei risada. Eu abracei. Eu nunca perdi uma oportunidade, não. Então, eu achei bacana porque a Dani, a sua filha, né?
ela colocou assim, eu estou deixando a minha marca na Multi. Eu falei, exatamente. Ela também está deixando a marca dela, viu? Ela tá me superando. A Dani tá decolando, graças a Deus. É um orgulho para mim, né? E aí, lembrando, Dário, você lembra que eu ia em Londrina para gravar aulas para a Unifil? Lembro. E a Unifil me abriu essa porta. E eu estudei, fiz a pós pelo... eu quero frisar aqui, gente, não posso deixar de agradecer, porque nunca, gente, ninguém quis investir nem R$1 em mim. Eu sempre tive que lutar, tive que buscar meus objetivos e pagar. Né, todos os meus cursos, eu fiz qualificação em tomografia, em ressonância magnética, fiz inúmeros outros cursos, né, dentro da nossa área, mas todos eles eu tive que bancar. E aí, na época da Unifil, quando a Unifil me contratou, a Unifil estava me ligando, eu estava indo para um evento, eu estava chegando em Uberaba, eu estava desembarcando em Uberlândia para ir para Uberaba. E a Unifil me ligou já querendo me contratar e eu ainda não tinha finalizado a faculdade. Então, a Unifil, que é aí de Londrina, o Paulo, o mestre, eles estavam já querendo me contratar e nem sabia que eu não tinha terminado a faculdade. Eu falei, olha, se vocês me ligarem a partir de janeiro, se tudo der certo, eu não reprovar em nada, eu estarei formada. Aí a gente pode alinhar isso aí. Para mim seria o maior sonho poder fazer parte de uma banca, né, de um corpo docente universitário. Então era um sonho muito grande para mim. E a Unifil foi a que me deu a primeira oportunidade, e além de me dar essa grande oportunidade, que eu fiquei, acho que muitos aqui não sabem, eu recentemente me desliguei da Unifil, mas porque era uma coisa que eu estava querendo, gente, por outros projetos que vão vir no próximo ano. E eu sou muito grata, eu só tenho gratidão, porque a Unifil, quando eu comecei, além de me dar essa primeira oportunidade, que depois veio dar oportunidade para minha filha também, a Unifil me bancou a metade da minha pós-graduação. Quero deixar isso registrado, porque eu sei que as tuas lives ficam gravadas, porque é tão difícil você ver alguém que banque você em alguma coisa. E a Unifil falou, poxa, Ju, eu falei, cara, eu tô tão cansada, de verdade, foram 3 anos bem árduos para mim, trabalhando, estudando à noite, era de segunda a sexta-feira minha faculdade, então foi muito puxado mesmo. E eu falei, eu queria dar uma descansada na minha mente, no decorrer da minha faculdade, foram 8 projetos que eu fiz, que eu ajudei a fazer, e alguns eu fiz sozinha. Então, eu falei, caramba, eu tenho que dar uma descansada na mente. E a Unifil falou, não, Ju, entra nessa pós que está abrindo de docência do ensino superior e nós vamos custear metade da sua pós. Nossa, eu falei, caramba, eu não posso dizer não, nunca. Porque nunca ninguém me deu nada, nunca ninguém quis me dar nada. E eu consegui pela primeira vez alguém que olhasse com esse olhar de crescimento, com esse olhar empático, né? E eles apostaram em mim, e graças a Deus, creio eu, né, espero ter feito um bom trabalho pela Unifil. Meus alunos, ajudei a formar algumas turmas da Unifil, participei de lives pela Unifil, participei de gravações nos estúdios, fiz gravações no laboratório de Londrina, fiz aqui. Então, assim, graças a Deus, eu desenvolvi o melhor. Talvez não seja o melhor que todo mundo espere, mas o meu melhor, eu tenho certeza que eu fiz pela Unifil também. Então, eu gostaria de deixar isso bem registrado aqui, a minha gratidão por essa empresa. Isso. Gratidão, né? Coração grato e sempre nunca esquecer do que passou, né? Eu digo assim, você sempre, o que você tá plantando e você vai colher, né? E, né, no caso, a Juliana, ela está colhendo coisas boas hoje, né? Então tá deixando exemplos, né? E agradecendo a oportunidade que foi dada, né? E ela usou todas as oportunidades e tem muito mais ainda pela frente. Pessoal, antes de dar andamento aqui às nossas perguntas sobre esse tema da live de hoje, eu quero só deixar frisado com vocês que a nossa live gravada, está sendo gravada, todas as lives, e está disponível na nossa página, no nosso canal do YouTube, tá? Na íntegra. E alguns cortes vão ser disponibilizados para vocês aqui no Instagram, tá bom?
E vamos lá para nossas perguntas. Professora, você concorda que um atendimento humanizado vem da essência da pessoa ou é algo que se aprende com o tempo? Olha, eu diria que é um pouco dos dois. Só que assim, a mamografia, Dário, eu sempre falo, muitas pessoas olhando fazer uma mamografia pode pensar, caramba, que fácil. Muitas pessoas, eu diria a maioria das pessoas que vão para uma sala de mamografia nos seus estágios e olham a realização da mesma, eles acham que é tudo muito fácil. Eu falo e aprovo para vocês. Eu tenho certeza que quem tiver a experiência de realizar vai saber do que eu estou falando. Para mim, o mais difícil exame. É o mais difícil de todos. E vou falar por quê. Justamente como você falou, esse aprender é muito sério nos dias de hoje. Por que nós estamos tendo? Eu não sei se você está por dentro, Dário, mas a gente está tendo um crescimento muito grave do câncer de mama. E dentro desses fatores, por tudo que eu tenho pesquisado, pelo INCA, por Barretos, por tudo, chegou-se a várias conclusões do mau exame. Exame. Então, o que está acontecendo? Por que está gerando esse mau exame? Que nem você falou, é a essência ou é o aprendizado? Seria os dois. Se você não tem uma essência de você fazer um exame com todo carinho, pensando que aquele exame pode ser o que vai definir salvar uma vida de alguém ou vai definir esconder um câncer, eu diria para você, nunca chegue perto de uma sala de mamografia. Não é para você. Se você é aquela pessoa agitada que quer fazer tudo rapidinho, tudo correndo e tá tudo certo para você, não faça mamografia, porque você pode com certeza ocultar vários tipos de câncer, principalmente os iniciais. E a questão do aprendizado. O aprendizado, gente, tem que ser buscado incessantemente. Quando você não está com a paciente na sala, mas você tem uma amiga, vai lá para a sala de mamo. Você tem essa sala disponível? Vai treinar. Eu acho que no decorrer, talvez a gente vai abordar um pouquinho sobre a questão dos cursos, da qualificação, acredito eu, que a gente vai estar abordando isso, é o outro fator que eu gostaria de comentar aqui na sequência. Mas a humanização, gente, ela precisa acontecer da hora que você chama o paciente. E a humanização, gente, não é sorriso no rosto, um abraço apertado e vamos para a sala de mamografia. Isso não é humanização. Isso é acolhimento. O acolhimento começa aí, quando você abraça, quando você chega, você recebe, essa pessoa precisa se sentir acolhida. A humanização, eu fiz, inclusive, juntamente com umas colegas na nossa época de faculdade, os pilares da mamografia, que é a humanização, tecnicidade e principalmente a infraestrutura. Então, a infraestrutura e a tecnicidade, o que é a tecnicidade? É você saber operar um mamógrafo. É você saber o que você está fazendo naquela sala, saber qual técnica vai aplicar para aquele tipo de exame, para aquela mama que você vai ter que executar naquele momento. Então, esses pilares são fundamentais. Se você não tiver como base a tecnicidade, saber o que está fazendo, ter uma sala humanizada que eu acredito que quem está acompanhando aí a minha página e da minha filha, o Lox Radiology, também a gente tem demonstrado a sala que a Dani está preparando, humanizada, que a infraestrutura é isso, é você ter uma sala aconchegante para que essa paciente esteja mais à vontade durante o exame e você também ter o acolhimento, porque você vai tocar na intimidade muito rápido dessa pessoa, em poucos minutos, essa pessoa estará despida, nua, literalmente, e você apertando a mama dela, com a média de 18 quilos em cima. Então, você tem que estar preparado para isso. Se você não estiver preparado para isso, gente, não vá para essa área de mamografia. Exatamente. Você falou duas coisas muito importantes, né? A pessoa, às vezes, ela confunde o acolhimento com a humanização, né? Exatamente. A humanização é tudo. É esse conjunto. O acolhimento é o boas-vindas. Boas-vindas. E tem gente que falta os dois, né? Exatamente. Olha, eu prefiro nem citar para não servir nem como exemplo de alguém escutar,
os relatos que eu escutava de pacientes que vinham de outro serviço. Eu prefiro nem citar, porque é tão ruim que eu não gosto nem de lembrar, né? Nem de falar com você. Mas aí é esse que nosso, vamos dizer assim, estamos deixando um legado, né, Ju? Eu acho que um atendimento bem feito, você, tanto com a humanização, quanto com acolhimento, com qualidade no atendimento, tanto nas técnicas, né, no posicionamento, você se torna um profissional excelente, você se encaixa realmente naquele, que é o prêmio, né? Exatamente. O posicionamento é fundamental. Um bom posicionamento, você saber a anatomia mamária. Exato. Hoje nós estamos lidando, Dário, infelizmente, com profissionais que não conhecem a anatomia das mamas. Exatamente. Infelizmente, tem pessoas que não conhecem nenhuma variação anatômica. Então, ela olha, ela fica repetindo. Por exemplo, nós temos a anatomia do músculo peitoral, que de um lado pode ser desenvolvido, do outro não. Né, uma displasia que a gente pode ter. E aí, essas pessoas, não tendo esse conhecimento, ela fica repetindo o exame para ver se ela consegue mudar. Então, eu já vi casos, eu já vi pessoas falando, eu tentei 3 vezes, eu tentei 4 vezes. Gente, isso é um absurdo. É porque o desconhecimento, né, o desconhecimento da anatomia gera essa repetição de exame. O mau posicionamento gera repetição de exame. A falta de conhecimento técnico gera repetição de exame. Lembrando que nós estamos falando de radiação ionizante. A radiação ionizante também é presente na mamografia. Então, como é um campo onde a distância do tubo ela é bem próxima da mama. Óbvio, eu vou trabalhar com níveis de KP mais baixo, mas eu trabalho com MS alto. Então, são coisas que eu preciso entender o que são esses fatores técnicos para mim saber como trabalhá-los da melhor forma possível já na primeira tomada de exame. É óbvio, você vai ter paciente que está um pouco desconfortável, que ela está com medo e por algum motivo ou por outro você vai precisar repetir esse exame, mas que isso seja uma exceção, não uma rotina, né? Então, isso é o foco, Dário, que eu quero focar muito no meu curso, que eu estarei aí nos próximos meses aí lançando. Esse vai ser o meu foco. E pode contar comigo para ajudar na divulgação, tá bom? Nosso canal está aberto para vocês também, tá? E muito obrigada. Quem sabe nos próximos tempos aí você vai trazer esse curso para Londrina também, quem sabe? Será uma maior já fechando negócio aqui já. Mas, você sabe que eu não perco as oportunidades, né? Eu ia gravar e já emendava no teu evento, né? E você lembra do meu workshop, o sucesso que foi? Era para ser numa sala pequena, teve que ir para sala grande. Foi o maior sucesso, gente. Eu não esqueço daquele evento. É muito bom, gente. Aquilo, é uma coisa que eu ia comentar no começo, né? Mas já que a professora Juliana abriu esse leque, quando eu entrei em contato com ela, né? Porque assim, eu não tinha experiência, eu tinha um sonho. Eu tinha planos, desenhei. Mas sozinho você não faz nada. Então, através de um contato, uma indicação. Aí eu entrei em contato com a professora Juliana, aí depois veio o professor Valdetrude Júnior lá de Fortaleza, aí depois entrou o professor Milton. Então, assim, foi uma junção de pessoas aí, amigas de verdade, e acabou unindo aí o primeiro evento, que foi sucesso, foi muito bacana. Eu fiquei surpreso pela quantidade de pessoas que foram, tá? Que prestigiar o evento. Então, assim, é isso que é importante, a gente tá sempre à disposição. A partir desse momento, eu comecei a enxergar a radiologia com outros olhos. Eu vi que podemos ter realmente amigos, podemos ter realmente pessoas que nos apoiam, tá? E que pode torcer pela gente, sabe? E essa parceria continua até hoje. A professora Juliana, o médico veterinário Luiz Vieira, que anteriormente era técnico, né, em radiologia, foi um dos primeiros, né? Isso eu conheci sendo técnico. Sim.
Então, assim como outros, né? O professor Milton lá e o Walter Cruz, e assim como outros, Magalhães né? também sempre presente. Da Astrospar, que nos apoiou também. Era o Então, presidente assim, da Astrospar, sempre apoiando o seu evento. Então, assim, são várias pessoas aqui que tem até o risco de esquecer de alguém, tá? Mas, assim... Mas a gente vai lembrando, vai se ajudando. É verdade. Então, assim, é isso que é importante, sabe? Então, voltando à questão da humanização, a humanização, o acolhimento, então, a parte desse momento também. Então, um com o outro. Então, a radiologia precisa disso, ela se une dessa forma também. E aí você coloca na prática dentro da sua profissão, do seu dia a dia, tá? E para dar continuidade a essas perguntas, professora, eu vou partir para a segunda pergunta, tá bom? Manda. Gente, compartilha aí. Ó, muito obrigado pela sua conexão aí, está com a gente, tá? Pelas pessoas que já passaram, outros que saíram por conta da queda, mas já retornaram, outros que chegaram agora, muito obrigado, tá? Está comigo aqui a professora Juliana Gregório, de Foz do Iguaçu, ela é professora, técnica e tecnóloga em radiologia, que está aí falou um pouquinho da sua carreira, e agora estamos aí no embate sobre a questão dos temas carreiras e humanização na mamografia, tá bom? Professora, como ter um atendimento humanizado sendo bem produtivo? Muitas das vezes, quando a produção aumenta, isso se perde. O que a professora pode nos dizer em relação a isso? Isso é preocupante, tá, Dário? Eu tenho acompanhado alguns serviços, né? Porque quem me acompanha sabe, aonde eu viajo, onde eu vou participar de algum congresso, algum evento, eu procuro sempre visitar serviços. Até para a gente saber, né, como que se faz em tal estado, em tal cidade, né? Até em outros países, né? Que você sabe que eu tenho andado um pouco no Paraguai, um pouco na Argentina, né? Graças a Deus e a Astrospar, a gente tem feito essas intercâmbios, né, profissionais, e eu já visitei serviços no Paraguai, na Argentina, serviço no Brasil, em vários estados, inclusive, e o que nos preocupa é esse avassalador, essa avassaladora busca por resultado financeiro, né? O empresário, a gente entende o lado do empresário, que ele precisa ter uma certa agenda cheia para que ele possa pagar até mesmo as custas do serviço, né? Uhum. Para você manter um serviço de radiologia hoje é muito caro, por isso que muitos serviços estão terceirizando, pela questão do valor, né, de custo. Mas com essa busca incessante pelo valor financeiro, vem também a rapidez no exame, onde a gente quebra um pouco desse vínculo com a pessoa que você vai examinar. Você atropela um pouco esse atendimento e isso é um risco. Eu, por exemplo, eu tinha uma liberdade. A minha agenda era de 20 em 20 minutos para mamografia. Eu não abria mão disso. Mas eu tinha uma liberdade. Eu tinha um acordo de cavalheiro com o dono da clínica na época, que futuramente me tornei até sócia da clínica, mas num primeiro momento eu fui contratada e mesmo assim ele me deu essa abertura. Não, Juliana, eu quero bons exames, para que a gente evite repetição. E outra, gente, lembrando que eu venho da era que era revelação química. Então, eu não podia ficar gastando filme, eu não podia nem errar. Porque se você ficasse errando e gastando, você gerava um custo muito maior. Então, era uma coisa que você tinha que fazer com muita cautela, muito cuidado e principalmente pensando naquela paciente. Eu sempre priorizei a minha paciente, mas a dica que eu dou, gente, é treine. Treinar, porque o treinar que eu digo é quando você tem a oportunidade de estar na sala com alguém que seja tua conhecida, até uma estagiária, leve uma estagiária para treinar com você mamografia e não vai disparar, você só vai fazer o posicionamento, vai fazer a rotina do exame para que você crie uma certa agilidade e segurança. Né? O ideal é que, de preferência, até que treinem alguns tipos de mamas diferentes, né? Para que você crie essa agilidade profissional. Mas, gente, não troque aquela
aquele exame bem feito, aquela segurança daquilo que você está fazendo, porque ali está a vida de alguém. Lembre-se que também deitar no travesseiro com tranquilidade faz parte de um bom profissional. E eu sempre prezei isso. Eu sempre prezei, Dário, aquele atendimento consciente daquilo que eu estava fazendo, o melhor que eu podia fazer por aquela paciente, porque quem atende na mamografia sabe. Nós atendemos hoje muitas mulheres jovens, mas também atendemos mulheres mais idosas. E essas mulheres, elas veem na gente, nas mulheres profissionais principalmente, um pouco de psicóloga. Ela chega querendo contar da vida dela. E a gente também tem que ter esse olhar, esse cuidado, essa empatia, que às vezes aquela pessoa está vindo ali até para fazer um desabafo. Então você tem que estar preparada para você não ser mal educado, mas você ser profissional e dar limites ao exame, mas com segurança, com cuidado e com humanização, né? Então, você tem que trabalhar toda essa parte aí para que você consiga produzir mais e humanizar juntamente. Essa seria a minha dica. Exatamente. Acontece até comigo, né? Eu trabalho todos os dias de manhã realizando exame de tomografia e às vezes eles têm aquela humildade, né, de nos chamar de doutor, né? Acontece com a professora também, assim como outros profissionais também. Sim. E assim, você não vai ser mal educado, indelicado, e falar assim, não sou doutor, tá? Você pode até num jeito de falar, você fala, não, eu não sou doutor, sou técnico e tal, mas estou para te ajudar, né? Estou aqui para realizar um exame bem feito, explica o procedimento, como vai ser, né? E seja bem hospitaleiro com a pessoa. Então, você vai ser um profissional, uma pessoa profissional, um profissional qualificado, que tenha educação, que tenha um atendimento humanizado, um acolhimento, como a professora falou. Então, aí você não vai perder o seu trabalho, não. A preocupação de muitos, às vezes, né? Às vezes você perde o trabalho por ser mal educado, né? Exatamente. Então... Eu sempre falo que um bom profissional, porque se você tem um resultado positivo lá na frente, teu exame não precisou repetir, por exemplo, você já está fazendo o teu supervisor, o teu empresário ganhar mais dinheiro, porque ele não vai ter que repetir um exame mal feito. E quando você liga, gente, para alguém para fazer um complemento ou para repetir um exame, a pessoa já pensa que ela está com câncer. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Olha aí, Dário, acabou de entrar a professora Andréa Couto, lá do Albert Einstein. Bem-vinda, professora Andréa. Uma mega profissional da área de DO e mamografia. Olha, uma grande mestre. Ela também fará parte do meu curso de mamografia, Andréa Couto. Obrigada. Bem-vinda, professora, pela confiança, pela disponibilidade de estar conosco e acompanhando essa live com a professora Juliana. Tá bom? Siga nossas redes sociais. Compartilha a nossa live. Tá bom? Um abraço para a professora. Prazer em conhecer mesmo por aqui, tá bom? Em breve, quem sabe, estaremos conhecendo pessoalmente. Professora Juliana, vamos lá para a última pergunta dessa super live maravilhosa. A falta de qualificação na mamografia e a falta de disposição do profissional. Até mesmo recém-formado o recém-formado tem dificuldade na contratação. No caso o que você acha que está faltando para essa pessoa que possa estar fazendo para se encaixar no mercado de trabalho? Às vezes a pessoa não está querendo fazer qualificação, às vezes ela não tem disposição, como já foi citado, né, no seu exemplo de vida, você teve a disposição, né? Qual que é o segredinho aí, talvez a professora até falou, mas vamos lá para essa pergunta, talvez as pessoas que... Pode falar, desculpa. Imagina. Dário, o segredo, gente, é muito simples. Primeiro passo é dedicação. Dedicação, gente, não tem dia e não tem horário. Eu sempre falo, tudo que eu quis fazer, eu achei um horário para fazer. Eu fiz muita coisa à noite, eu fiz muita coisa na madrugada. Quando eu trabalhava nos meus plantões noturnos, eu treinava muito. Então, o que acontece? A pessoa, primeiro passo, gente, desculpa se alguém que está me assistindo é estagiário e se vê um pouquinho nisso, é a hora de acender o alerta e fazer essa mudança. O que eu vejo muito do estagiário, eu vejo ali no hospital diariamente, né, os estagiários que vêm até a gente, tem um raio-x de leito, ele foi, aí voltou, aí eles estão em grupinhos, daqui a pouco tem outro raio-x de leito, vai você, eu já fui. Ei,
Cada paciente é diferente. Isso se aplica na mamografia. Na mamografia não existe uma única paciente igual a outra. Não existe. É dedicação, é abraçar. Você começou... Olha, gente, é a mesma coisa que vem para mim, essas lives, esses congressos que tem online gratuito. Gratuito, gente. Eu não estou falando de tirar dinheiro do bolso. Eu nem sei quanto de certificado eu tenho de lives e de eventos gratuitos que eu participei. Que eu me inscrevi e o certificado veio no meu e-mail. Então, a desculpa de que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho... Gente, quem hoje fica sem um celular? É todo mundo grudadinho no celular, todo mundo ligado. Mas pare de ver só roupinha bonita, só viagem, só decoração. Qual que é o teu momento de vida? O meu momento é começar meus estudos ou é começar minha vida profissional? Se dedique para aquilo que você está precisando. Então, é dedicação, é buscar eventos gratuitos. Começa por aí. Participem dos congressos. Olha quantas pessoas, quantas portas se abriram para mim participando dos congressos. E foi através do congresso, um apresentando para o outro, aquele network, é que eu conheci muitas pessoas. Aonde eu conheci Valdetrudes e Milton? No teu evento. No teu evento. Olha só que bacana. Quantas vezes eu já... Eu não sabia disso, hein, pessoal? Eu não sabia disso. No teu evento. O Valdetrudes eu não conhecia. Aí eu comecei a conhecer também ele porque ele participava da Astrospar. Ele vinha nos eventos Astrospar. Em 2015 eu entrei na Astrospar. Mas que eu tive esse contato mais direto foi no teu evento. Aí o Valdetrudes veio para a Astrospar, ele veio na minha casa. Né? E as boas-vindas do evento em 2016 foi na minha casa. Ele veio aqui. Depois eu participei contigo aí. Se eu não me engano, foi o Valdetrudes que fez a ponte entre nós. Porque nós começamos a conversar através da Astrospar. E aí ele fez a ponte. E ali surgiu os convites que eu fui para Fortaleza. Olha só, aqui a Gil Baiana, aqui, ó, que está nos acompanhando, ela foi minha aluna nesse último curso que eu dei agora em Fortaleza. Então, assim, através do teu evento, eu cheguei a Fortaleza. Olha só, gente, aonde surge a oportunidade? Aonde você busca a oportunidade. Então, assim, tem muita gente, Dário, que quer oportunidade, que quer evolução de carreira, mas ela não sai da inércia. Gente, desculpa, mas não vai cair no teu colo de paraquedas, não vai. Pode ter certeza que eu batalhei, eu suei, eu passei noites em claro. Eu tive lesões, eu estou com lesões, estou totalmente proibida de executar mamografia, por isso que agora eu, juntamente com a minha filha, vou fazer o curso, porque parte da prática ela vai estar me ajudando, porque realmente as lesões que eu adquiri foram muitas. Mas por quê? Porque eu trabalhei incessantemente. Eu trabalhei durante 10 anos, gente, em 3 empregos sem ter férias. Eu tive um objetivo. Eu não foi assim do dia para a noite que eu cheguei onde eu estou. Mas eu busquei. Incessantemente eu busquei. Eu nunca perdi uma oportunidade. Então, essa é o diferencial. Principalmente lembrando que eu também não tinha experiência quando eu comecei. Mas eu consegui meu lugar ao sol. E você sabe, Dário, que a gente... quem é um olheiro, por exemplo, eu sei que você contrata, e eu tenho certeza que aquela pessoa que se dedicou nos estágios que você deve ter acompanhado, eu tenho certeza que um ou outro você já deu oportunidade. A nossa amiga Simone, você deu oportunidade. Olha, a ponte, foi tudo dentro do teu evento. Então, assim, tantas coisas que surgiram através, que eu tenho certeza de você, de mim. Eu já contratei vários ex-alunos. Hoje, lá na clínica, a Daniele contratou, já tem uma ex-aluna nossa da faculdade, ela está trabalhando com a Dani na clínica. Então, assim, são as oportunidades para quem está se dedicando. Então, aquele que se dedica pode ter certeza que vai ter oportunidade. É verdade. Você falou algo muito assim, muito bacana. Realmente, teve algumas pessoas ali, entendeu? Que realmente eu aprendi algo
Um dia me deram oportunidade. Um dia olharam para mim também. Me deram oportunidade. Então, assim, eu levo comigo que por que não dar uma oportunidade quando alguém me deu uma oportunidade, né? Então, assim, e eu sempre conto com a participação de muitas pessoas que fazem realmente de coração. No caso, os eventos anteriores foram todos voluntários, tá? As pessoas fazem, mas como? Eu falei, gente, o que eu faço, né? Primeiramente a Deus, eu acho que devo muito a Ele, primeiramente, mas assim, quando a gente coloca o coração na profissão e a gente faz de coração tudo, as pessoas percebem isso, tá? As pessoas percebem isso. Então, tudo foi plantado. O evento esse ano já está indo para a 5ª edição já, tá? Esse ano de 2025. Então, assim, parece que foi ontem, mas muitas pessoas passaram pelo evento e muitas pessoas foram contratadas. Outros saíram por conta de encerramento de contrato, não depende da gente, mas são oportunidades que surgiram dentro do evento, tá? Então, são oportunidades que às vezes a pessoa vem, inclusive tem um sócio, o Eduardo, ele foi um dos primeiros que abraçou a causa, ele está comigo até hoje. Né? Então, um exemplo de vida. Equipe lá, olha, eu quero deixar aqui também registrado que a tua equipe é sensacional, né? Pessoas incríveis, a tua esposa também sempre presente, sempre auxiliando em tudo. Então, assim, aonde há família, onde há Deus, há tudo, né? Eu sempre falo que as famílias vão crescendo, né? Porque amigos são as famílias que a gente escolhe, né? Verdade. Então, eu também sou muito grata, tá, Dário, por estar aqui falando contigo, porque dentro do teu evento conheci pessoas fantásticas, pessoas incríveis, e que depois, né, teve outros frutos que surgiram através desse primeiro contato aí no teu evento. É verdade. E, pessoal, estamos já indo para o final dessa live, tá? Professora, eu gostaria de você deixasse uma mensagem para a gente, tá? Para os alunos, as pessoas que estão chegando na nossa área, os que ainda estão na dúvida, talvez viu a live ali, vou entrar e vou ver o que está acontecendo, tá? E aqueles profissionais também que estão aí, às vezes, meio desanimados, meio também parando, talvez, tem aquele momento de zona de conforto. Sim, é isso mesmo. Então, vamos sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. Vamos sair da Netflix. Eu assisti hoje a Netflix um pouquinho. Eu estou ficando velha. Eu admito, eu estou ficando velha. Quem me viu e quem me vê hoje não acredita que eu estou tão caseira e tão com vontade de ficar deitada assistindo Netflix. Mas... Nada contra, pessoal, mas só determinar os horários, né? Quase 19 anos se passaram para mim chegar nesse caminho aí do sossego, vamos dizer assim, né? Primeira coisa, Dário, para você conseguir, para você que está chegando, gente, abrace, se dedique, seja o melhor da sua turma. Ser o melhor não é ser exibido, é ser curioso, pergunte. Tem dúvida, não fique na dúvida, vai, se um não te esclarece, o outro te esclarece. Se você acha que não está falando muita besteira, entra aqui, sai aqui, não absorva, mas seja educado, seja proativo. A proatividade pode te levar a caminhos inexplicáveis. Me levaram a esse caminho, graças a Deus. Então, seja pessoa colaborativa. Muitas vezes eu trabalhei de graça para aprender. Sou muito grata ao serviço que me contratou na época. Num primeiro momento, entrei como voluntária no Cos Cavalcante e aprendi muito. Exames contrastados, gente, que eu aplico até hoje na tomografia, eu aprendi lá no raio-x. Então, eu tenho o maior orgulho de falar assim que o meu primeiro destaque não foi nada. Hoje eu sou uma referência em tomografia, sim, acredito que sou. Porque hoje eu tenho uma experiência para ser compartilhada, para ser dividida, ajudo meus colegas, tudo que eu aprendo eu busco compartilhar, né? Eu pretendo sempre estar compartilhando, por quê? Porque, gente, a sabedoria é para ser espalhada. O sábio, ele compartilha, o inútil, ele guarda.
Infelizmente, tem muitas pessoas inúteis. Vocês vão se deparar com elas. Eu me deparei com várias, mas nenhuma dessas pessoas fizeram com que eu parasse a minha curiosidade, a minha vontade de vencer. E a minha vontade de vencer, gente, não foi apenas querendo fazer o melhor ali, não. Eu me dediquei pelo meu paciente, porque eu ser melhor no que eu faço é um ego. Fazer o melhor que eu posso fazer para alguém é ser nobre. Isso é nobreza. É você não estar preocupada com o que é bom para você, e sim o que é bom para o paciente. Então, tudo, seja um raio-x, uma mamografia, uma tomografia, uma ressonância, uma medicina nuclear, ou qualquer outro exame da nossa área, se dedique ao melhor. É um raio-x de mão, mas se você não posicionar bem essa mão, gente, você vai complicar a vida dessa pessoa. E nós estamos falando de um simples raio-x de mão. Se você fizer uma mamografia mal feita, você vai poder ocultar um câncer de mama e essa pessoa pode ter como prêmio a morte. Olha que coisa mais triste falar um prêmio à morte, mas está nas suas mãos o que vai ser, o que não vai ser. E, infelizmente, nós estamos deparando com laudos errôneos pelos exames errados. Então, muitas pessoas não admitem que erraram. E admitir que erramos, gente, é nobre. A gente erra, a gente é humano. A gente é humano. O que nós não podemos é ficar repetindo erros. A gente tem que sanar essa dúvida e nunca mais cometer esse erro. Porque ali são pessoas, são vidas e que pode estar na sua mão. Então, se dedique desde um raio-x de mão a um exame mais complexo, tente fazer o melhor e busque o melhor. E está aí a internet para te auxiliar nisso. Hoje nós temos a inteligência artificial chegando, um caminho sem volta para quem não está por dentro, comece a buscar sobre essas informações, participe nos eventos. Não sei se eu posso falar aqui, Dário, mas ano que vem vou estar aí com os cursos. Quem quiser, né, se qualificar, estarei aberta aí para estar apoiando essas pessoas. E tudo isso, como você falou, foi um sonho que você lá atrás alimentou. E era só um sonho. Eu também alimentei isso por anos, né? Ter um sonho de ter uma qualificação aqui em Foz do Iguaçu. No ano de 2016, eu formei alguns alunos na área de tomografia. Só que hoje a dificuldade da tomografia é lugar para estágio. Infelizmente, nós temos pouquíssimos lugares e não tem vaga para estágio. Então, não adianta eu só dar a teoria numa tomografia e não mostrar a prática. Seria um pouco, como que eu posso dizer, obsoleto até falar numa coisa dessa, porque não ia dar certo. Mas a mamografia eu vou ter a parte de presencial e online e só online, onde eu pretendo fazer mentorias ao vivo, então isso vai estar ajudando também, de alguma maneira, quem não puder estar tão próximo aqui de Foz do Iguaçu. E deixo aí a minha gratidão por essa live incrível. Me deixo à disposição sempre, tá, Dário? Que você precisar. Estamos parceiros aí sempre. Espero que a recíproca, né, seja verdadeira. E tenho certeza que se eu precisar, eu posso contar também. Pode contar. Te agradeço demais. Eu que agradeço de coração pela aceitação da participação nessa live de hoje, professora. Tá bom? Desejo sucesso, tá bom? E que a história continue sendo contada, deixando exemplo, deixando um legado, tá? E pode contar conosco aqui, estou à disposição. Que esse curso possa ganhar fronteiras, romper fronteiras, né? As fronteiras. Eu espero, porque eu tenho bastante gente aí no Paraguai que acredito que vão fazer parte dos meus cursos em Foz também. Exatamente. Então, muito obrigado a cada um que esteve nessa live, a cada um que deu uma espiadinha. Depois, se quiser, né, olhar nossa conversa lá na gravação de vocês, eu fico bem agradecida. E fico aqui à disposição. Quem quiser entrar no particular, no privado, tirar mais alguma dúvida que às vezes no ao vivo não dá para a gente fazer essa interação, eu fico à disposição sempre. Obrigada a todos vocês. E só antes
de encerrar a live, pessoal, professora, deixa a sua página no Instagram, Lox Radiology, tá? O pessoal que está se consultando lá e ficar por dentro dos seus cursos, tá? Pode ficar à vontade, tá, professora? Ah, beleza, então. Já coloquei aqui. Isso, @Lox Radiology. Isso, então em breve a professora Juliana estará disponibilizando os cursos, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque ele está em preparação, né? Então, sim, vocês ficam ligadinhos aí nas redes sociais dela, tá bom? E agradeço a todos vocês que participaram conosco, confiando no nosso trabalho. E fique ligadinho. E agora, amanhã já vai ser... nós vamos já soltar o post da próxima live. Só um minutinho que eu já falo para vocês aí, tá bom? Aguenta aí, só um segundo. A próxima live vai ser dia 13/12, tá bom, pessoal? Então vai ser na sexta-feira. E quem vai ser a nossa convidada vai ser a professora Maruan. Ela também esteve presente. Legal, Maruan, nossa grande amiga, né? Doutora Maruan. Ela vai estar no evento aqui em Foz do Iguaçu em fevereiro também, presencial. Presente no Coreg aqui do Paraná. Olha só, muito bacana, pessoal. Então, uma live melhor do que a outra, tá? Já seguindo essa linha de pensamento, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês, tá? Um grande abraço, boa noite a todos. Um abraço, professora Juliana. Feliz Natal para todos. Isso. Feliz Natal. Tudo de bom, pessoal. Um abraço, viu? Até mais. Tchau, até mais.